Olá, graça e paz. Dando continuidade a pequenos textos, grandes verdades, estamos meditando nas parábolas em Lucas, Lucas 13, de 18 a 20. Então, Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus vieram, fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez perguntou: Com que compararei o reino de Deus? É como fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Olha, Jesus ele nos dá aqui um vislumbre do que é o reino de Deus. E Jesus diz que o reino de Deus ele começou com uma pequena semente. A semente da mostarda era a menor semente que um agricultor judeu semeava. Naquela época era menor. Hoje sabemos que ela não é a menor das sementes, mas naquela época era. Só que quando a semente germina, que produz, que cresce, ela se torna uma árvore de até 3 metros de altura. E Jesus disse que o reino de Deus é comparado a isso, a um grão de mostarda que cresceu e se tornou uma árvore grande. Como começou o reino de Deus? Com uma pessoa, Jesus Cristo, no ano 30, lá em Jerusalém. Jesus começou sozinho, ele trouxe 12 homens chamados apóstolos que andaram com ele, e aí a gente vai ver que no dia de Pentecostes mais 3.000 pessoas se convertem, e hoje nós somos aproximadamente 2,5 bilhões de cristãos ao redor do mundo. Começou com uma sementinha, o cristianismo, o reino de Deus foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e foi crescendo. Mas o reino de Deus também, em mim e em você, ele começa com uma pequena semente. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, é uma pequena sementezinha que foi lançada em terra e ela começa a germinar, e ela cresce, ela vai crescendo e ela toma todo o nosso ser. O cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida daqueles que seguem o Senhor Jesus. Por isso é que o reino de Deus, ele deve estar crescendo dentro de nós e até ele vai se tornar uma árvore enorme. E quando ele se torna essa árvore enorme, ela vai dar sombra às pessoas que estão à nossa volta. E essas pessoas vão querer conhecer esse reino e ser parte dele. O reino de Deus é também como fermento, que você pega uma colherzinha de fermento e coloca num quilo de farinha, e ela fermenta toda a massa. E mais, não precisa 1 quilo de farinha e 1 quilo de fermento. Pode ser muita farinha e pouco fermento, mas tem um detalhe, tem que estar misturado. A massa só fermenta se o fermento estiver misturado nela. O fermento, como sal, só funciona se estiver misturado à massa. E o cristianismo também, dessa maneira. E é interessante notarmos que o reino de Deus começa sempre com uma pequena semente dentro de nós. E ele precisa crescer a cada dia. Hoje você precisa ser melhor cristão do que você foi ontem. E amanhã você precisa ser melhor do cristão do que aquilo que você é. E aí essa árvore vai se tornar tão grande que ela vai dar sombra àqueles que estão à nossa volta. E quando isso acontece, o reino de Deus é chegado. Mas o reino de Deus também precisa estar misturado. Não existe essa história, né? Muitas vezes nós lemos Mateus 5, 13 a 16, Jesus disse: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E nós queremos ser sal no saleiro e luz no luzeiro. A igreja não é um lugar para você ser cristão. A igreja não é esse lugar. O lugar para você ser cristão é no mundo. O reino de Deus tem que chegar lá entre os seus amigos, entre os seus parentes, entre os seus familiares. É lá, junto deles, que você tem que fazer toda a diferença. Caso contrário, esse reino não tem nenhuma importância. Muitas vezes nós queremos viver o reino de Deus como se estivéssemos em mosteiros. A igreja evangélica especialmente se tornou mosteiros, locais fechados onde os monges vivem em adoração contínua. Os mosteiros tiveram o seu lugar na Idade Média. Eles preservaram a palavra de Deus. Uma época em que a palavra de Deus era caçada, era queimada, os mosteiros mantiveram essa palavra. Mas hoje não podemos mais viver assim. Nós temos que viver no mundo. Por isso, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele ora e fala: Pai,
rogo que não os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eu e você temos que ser cristão no mundo. Temos que viver nesse mundo e mostrar que Jesus faz diferença na minha vida, na sua vida e pode fazer na vida de todas as pessoas. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é política, o reino de Deus não é dominação, o reino de Deus não é uma estrutura de poder. O reino de Deus é esse reino que começa pequeno dentro de nós, que habita em nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. O reino de Deus está dentro de nós e ele tem que fazer diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Aí sim, ele vai ser contagiante. Aí sim, ele vai fazer toda a diferença que é necessário. Por isso, lembre-se, o reino de Deus é como um grão de mostarda, pequenininho, mas que cresce e alcança muitos. O reino de Deus é como fermento, que misturado na massa, fermenta toda a massa. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.